São da Igreja Padre Seguro, amém? Vamos pode citar, amém? Glória a Deus. Gostaria de ir com a igreja. Hoje é culto de Santa Ceia, Dia das Mães, bem, né? Quero desejar a todas as mães, que a gente não consegue cumprimentar todas depois, né? Quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. Espero que todos tenham passado um dia ótimo, amém? Para a glória de Deus. Hoje é o culto de Santa Ceia e gostaria de ler com a igreja o livro de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 17, amém? Glória a Deus. Eu sei que está escrito aqui, mas eu não sei o que Deus quer falar comigo e com você. Mas eu creio que Deus vai falar, amém? Deus vai nos confortar nessa noite, vai nos orientar e vai nos fortalecer. O objetivo da palavra de Deus é nos fortalecer para nós perseverar até o fim. Esse é o importante na vida do crente. Nós temos muitas lutas, nós temos muitas batalhas na nossa vida, vamos passar por momentos muito difíceis, mas o desejo de Deus é que nós venhamos vencer. E para isso Ele tem o seu Espírito Santo, Ele tem seus anjos a seu serviço para nos ajudar nas nossas lutas, nas nossas batalhas. Eu não sei a luta que você enfrenta e você não sabe a luta que eu enfrento. É certo uma coisa, todos enfrentamos lutas, não é verdade? Então, o que nós queremos e nós precisamos é que Deus esteja conosco em todo momento da nossa vida, e muito mais ainda nós precisamos quando estamos passando por momentos difíceis, por momentos de luta. Aqui no livro de Mateus, capítulo 26, vai narrar um momento difícil na vida do próprio Cristo. A Bíblia diz e mostra que ele viveu cerca de 33 anos e meio. A Bíblia não mostra muito tempo da sua vida, mostra a sua infância muito pequeno, ainda bebê, depois mostra ele um adolescente e depois mostra ele iniciando seu ministério. E o importante é que no tempo que mostra, ele mostra todo o seu trajeto como filho de Deus, como ser humano, como filho de uma mulher, como uma pessoa da sociedade, mas principalmente como o Messias que veio com uma missão e não voltaria atrás naquilo que veio cumprir. Porque Cristo tinha a consciência que eu e você dependíamos de que Ele cumprisse o seu ministério, cumprisse a sua missão. Nós podemos olhar e dizer, mas Ele era Deus, então que dificuldade tinha em cumprir uma missão? A dificuldade é que Ele veio num corpo de carne e osso. Ele veio no mesmo corpo que nós estamos e passou pelas mesmas provações que nós também passamos. A diferença é que Ele foi aprovado em tudo, mas Ele, sabendo que somos fracos, a Bíblia diz que Deus sabe que somos pó, e por isso Ele tem misericórdia e nos ajuda. Então aqui vai contar um dos segredos, irmãos, de alcançar a misericórdia de Deus nessa passagem. E é Jesus que está passando por isso, amém? Aqui diz que no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos. Perdão, irmãos, não é aqui, tá? É a partir do 36. A partir do verso 36 diz: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feito o que eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora do
pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém? Eu quero ainda ler, irmãos, a mesma passagem no livro de Lucas, no verso, a partir do verso 39, e diz: E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos seguiam. E quando chegou àquele lugar, é verso 39, amém? Lucas, perdão, é verdade. 22, verso 39 em diante. É a mesma passagem. E diz: E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartando-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? São dois textos iguais, porém falam. O texto de Lucas mostra algo que o texto de Mateus não mostra. Os dois textos mostram a mesma coisa: Jesus em grande angústia. Um pouco antes, a gente lendo, vai falar que Jesus, ele já tinha falado aos seus discípulos que eles estavam caminhando rumo a Jerusalém, e dessa vez ele não voltaria, porque eles já tinham ido outras vezes, mas dessa vez ele anuncia: o Filho do Homem agora será entregue na mão dos pecadores e será morto. E os discípulos que tinham em mente, acredito, pelo que a gente percebe, que Jesus iria revolucionar, livrá-los da aflição, da mão do inimigo, os romanos, começaram a perceber que Jesus mudou agora o tom, e ele está falando em morte, está falando em algo que eles não entendem. Então, quando aqui diz que eles estavam carregados de tristeza, é porque você tem um líder e saber que ele vai morrer, acredito que não deve ser fácil para um grupo, não é verdade? Mas Jesus sabe de tudo que vai acontecer, e sabe também que os seus discípulos não vão suportar. A Bíblia diz que iria se cumprir a profecia que Zacarias fez, que matariam pastores e as ovelhas ficariam dispersas. Jesus sabia de tudo isso. Os discípulos não estavam preparados, mas ele estava. Ele sabia que seria traído, ele sabia que seria negado, ele sabia que seria abandonado. Então, irmãos, não é à toa a tristeza e a grande angústia que Jesus está passando aqui. Ele é o Filho de Deus, mas ele está em um corpo de carne e osso. E aqui a Bíblia diz que ele estava em grande agonia, e ele chegou aqui a um lugar com os seus discípulos, chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Jesus deixa uma lição aqui para nós, irmãos. Ele sabe de tudo que ele vai passar. Ele sabe da sua missão, ele sabe da dor,
a oração não vai tirar o sofrimento que ele vai passar. Ele tem consciência disso. Tem coisas na nossa vida, irmão, que nós vamos passar. Há momentos na nossa vida que nós vamos passar. E muitas das vezes Deus não vai nos livrar. É necessário passar. A diferença é como que nós vamos passar, irmãos. Porque Deus pode não nos livrar do momento difícil, mas Ele pode nos encorajar, nos confortar. Por que eu li os dois textos? O texto de Mateus só diz que Jesus orou, pediu aos seus discípulos que vigiassem com Ele, que ficasse ali, atento com Ele, orando também com Ele. Ele que estava em grande agonia, orava intensamente. Seus discípulos não dormiam. No texto de Mateus, só diz que os seus discípulos estavam com os olhos carregados. Você já tentou orar e ficou com sono? Tenho certeza que todos aqui já. Não é verdade? Mas uma coisa eu posso dizer: quando nós oramos e ficamos com sono, é porque não somos nós que estamos na grande provação. Provavelmente estamos orando por alguém, ou estamos simplesmente fazendo um momento de oração. Mas quando nós estamos na agonia, nós não pegamos o sono, porque sabemos pelo que vamos passar. É por isso que é diferente a sua luta da minha. Diz um ditado que a dívida dos outros se paga com qualquer centavo. Já ouviram esse ditado? Mas aquele que tem a dívida sabe o quanto custa pagar ela. Então só sabe a sua luta você, e eu só sei a minha luta eu. Os discípulos estavam com Jesus, mas não tinham a noção do sofrimento que ele iria passar, mas ele sabia. Por isso ele não dorme, por isso ele ora intensamente. Se tem um momento na nossa vida que oramos intensamente, é quando sabemos e estamos passando por grandes provações, irmãos. A nossa oração é diferente. A nossa oração é como a oração de Davi, que dizia que seus ossos doíam, estavam apodrecidos, porque a oração de angústia é nós que estamos passando. E os discípulos não tinham condições de ficar com Jesus, porque não sabiam exatamente do que estava acontecendo e estavam desanimados. Já orou desanimado, irmãos? É triste também. Mas quando nós estamos na luta, a nossa oração é diferente. E aqui diz que ele levou Pedro, aqui diz os dois filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, né? Levou eles, parece que eles eram mais chegados de Jesus do que o restante do grupo. Eles estavam em alguns momentos só com Jesus, enquanto o restante do grupo não estava. Mas mesmo sendo mais chegado, não suportaram e não puderam ajudar Cristo na hora difícil. Irmão, tem momento na nossa vida, irmãos, que o nosso amigo mais chegado do peito não vai poder nos ajudar. Tem momento que a gente fala: não, aquele meu amigo, aquele ali, eu tenho certeza, ali não vai me deixar na mão. Se Deus te colocou numa provação que é sua e que você vai ter que passar, você vai ter que passar, não vai ser amigo que vai te livrar, irmãos. Então aqui mostra que Pedro, Tiago e João eram mais aproximados de Jesus, porém também não puderam ajudar. É só Deus que vai poder nos ajudar nos nossos momentos de aflição. Não adianta querermos contar: mas eu não posso contar com Deus, irmão. Sim, eu posso pedir oração, eu posso contar com alguém que pode orar comigo, mas Ele não vai poder te ajudar no sentido de te livrar daquilo, por mais que Ele queira. E Pedro queria, irmãos. Ele foi o único que puxou a faca quando foram prender Jesus. Ele queria livrar Jesus, mas não podia. E diz aqui que Jesus diz no versículo 38: então disse-lhe: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. É forte a frase. Ficai aqui e vigiai comigo. Pedido aos amigos, né?
E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Primeira coisa, irmãos, a vontade de Deus na nossa vida tem que prevalecer. Prevalecer. Você fala, mas vai sofrer, vai doer. Mas eu tenho certeza de uma coisa: se é a vontade de Deus, irmãos, esse propósito, ele vai valer a pena. Jesus chega a comparar o seu sofrimento à dor de parto de uma mulher, que diz que quando está chegando a hora, ela começa a entrar em grande agonia. Ontem nós encontramos uma grávida no mercado, e é grávida de primeira viagem, né? É a gravidinha ali na casa da irmã Regiane. E nós conversando com ela, e a Valéria contando um pouco das experiências. E aí a Valéria, comecei a brincar: Valéria, para assustar a menina, porque você não pode ficar assustando uma grávida de primeira viagem, para que ela não fique tão angustiada quando for chegando a sua hora. Porque todos sabemos que a hora de uma grávida não é fácil. Eu cheguei a dizer para ela que, foi para ela ou foi para outra moça ontem, que quando o João Pedro estava para nascer, a Valéria estava se retorcendo, e eu entrei no quarto, me deixaram entrar e eu vi o sofrimento dela. E ali eu falei: ó, filha, quando o João Pedro nascer, nós vamos passar pelo procedimento e eu vou operar, tá bom? Por quê? Porque, irmãos, a angústia é grande, a dor é difícil. E Jesus diz que uma mulher, quando está chegando a sua hora, ela fica em grande agonia. Porém, passado o momento de grande aflição, vendo no seu braço seu filho, nem se lembra mais do sofrimento que passou, de tanta alegria que é o resultado. Então, irmãos, mesmo que a prova seja difícil, irmãos, Deus garante uma vitória satisfatória. Não na medida do sofrimento, mas muito além do sofrimento. Uma alegria que vai muito além do sofrimento, ao ponto de você esquecer do que sofreu. Então Jesus, irmãos, ele estava nessa angústia, mas a vontade de Deus prevaleceria na sua vida, porque ele sabia o que ia passar. E aqui diz que ele voltou aos seus discípulos, versículo 40, e achou-os adormecidos, e disse a Pedro. Interessante como Pedro é uma pessoa de destaque na Bíblia, né, irmãos? E disse a Pedro. Por que a Pedro, irmãos? Porque Pedro, ele tinha espírito de liderança. Ele tinha espírito de liderança. Ele tinha um talento para ser líder. Ele era o primeiro que falava, ele era o primeiro que tomava a frente. Quando Jesus ressuscita, que ele se apresenta às mulheres ali no túmulo, ele diz: vai, diz aos 11 e a Pedro. Pedro está em destaque. E ele vai a Pedro e diz: vocês não podem? Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Tem muitas pessoas que querem ter uma vida de destaque, mas não querem ter a responsabilidade que ela traz com ela. Um líder ouve as broncas pelo grupo. O grupo erra, quem apoia é o líder. O grupo comete um erro e o líder não pode apontar dizendo: foi ele ou foi ela. Adão não era muito líder. A primeira coisa que ele fez foi acusar a mulher. Não é? Então aqui, só pegando um gancho entre parênteses, quer ter destaque? Se prepare para tomar pancada. Se prepare para se responsabilizar também pelos outros. Porque Pedro está tomando bronca, mas os três estão dormindo. Os três estão dormindo, mas quem vai tomar bronca é quem? É Pedro, a quem Jesus deu uma responsabilidade. E Jesus faz isso, irmãos, por 3 vezes. Interessante o versículo 41, que diz assim, ó: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é
fraca. Não existe super crente. Não tinha homem, a gente olhando na Bíblia, tão cheio do Espírito Santo como Davi, irmãos. Não tinha um homem cheio do Espírito Santo. Porém, no dia em que ele deixou de vigiar, é por isso que vigiar vem antes de orar. No dia em que ele não vigiou, também depois não orou, porque quem não vigia não vai orar. E entrou em tentação. E o Espírito, que estava sempre pronto a adorar a Deus, não resistiu ao poder da carne. Então, a falta da vigilância derruba um grande homem, derruba uma grande mulher. Grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus já caíram, porque não olharam isso daqui que Jesus disse: o Espírito está pronto? Está pronto. Mas e a carne? Ela é fraca. E a Bíblia diz que há uma luta constante entre o Espírito e a carne, um querendo vencer ao outro. Jesus, irmãos, está orando e vigiando para não dar lugar à carne, porque a carne está dizendo para ele: sai fora desse negócio, vai doer demais. Ao ponto de ele olhar e falar assim: Senhor, se possível for, tira esse negócio, perdoa esse povo. Vamos dar um outro jeito para resgatar esse povo desse pecado que vivem. Mas logo depois o Espírito diz: é necessário. Ele diz o quê? Mas seja feito como a tua vontade, como tu deseja. Aquilo que é necessário, eu farei. Para servir a Deus, irmãos, não é moleza não. Não é moleza. Temos que abrir mão de muitas coisas. É por isso que o mundo não consegue servir a Deus. Temos que abrir mão de muitas coisas. Mas nós estamos abrindo mão em busca de algo maior. Paulo diz que rumo ao céu, que é muito melhor, incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que tem nessa terra. E Jesus sabe disso, irmãos. E Ele está passando esse ensinamento para os seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E será que Ele não está dizendo dele mesmo também? Que está lutando nesse momento? Aleluia, Deus. Porque Ele está com medo de passar por grande aflição? Para finalizar, irmãos, a diferença quando nós vamos buscar a Deus na hora da nossa dificuldade, irmãos, é que Deus, no momento de grande aflição, Ele não nos deixará só, irmãos. O nosso amigo pode deixar. O amigo do peito, aquele em quem você confia, pode deixar você na mão. E não é muitas das vezes porque ele quer, é porque ele não pode fazer nada. Porque aquilo que temos que passar, temos que passar. A diferença, irmãos, é isso aqui, ó. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Nós não estamos só, irmãos. Aleluia. Nós muitas das vezes pensamos que estamos passando por uma luta sozinhos, sem ninguém. Mas nós não estamos só, irmãos. Eu me lembro quando, assim que eu voltei para Jesus, eu estava passando por uma luta muito grande para ficar servindo a Deus ou voltar atrás e servir ao mundo. Um desânimo muito grande. E eu me lembro de um dia que ia ter um culto, e a igreja era a cerca de 30 metros da casa, mas a distância era grande entre eu e a igreja. Mas eu não queria voltar atrás, irmãos. Eu não queria, eu sabia o que Deus queria comigo, que Deus queria me levantar para servir a Ele, mas a carne querendo me derrubar mais uma vez. E eu me lembro que eu descendo para ir para a igreja, voltei atrás, não consegui. E eu não ajoelhei para orar, eu tentei e comecei a chorar e a orar. Irmãos, eu nunca senti mais, depois daquilo, um abraço tão forte do Espírito Santo, que me confortou e me encorajou de tal jeito, irmãos, que eu me levantei dali com coragem, com ousadia. Eu fui para o culto, lá eu adorei a Deus, senti a presença de Deus e eu nunca mais voltei atrás. Nós não vamos encontrar ajuda em ninguém, irmãos. Alguém pode te dar uma palavra amiga, mas o conforto que vem e
sara as feridas, que limpa a gente por dentro, tira tudo aquilo que está nos angustiando, só pode vir de Deus. Só pode vir de Deus, irmãos. Por mais que eu diga para você alguma palavra que venha te confortar, ela não vai te ajudar ao ponto de te limpar, de te encorajar, de tirar. Ela pode vir cheia do Espírito Santo e entrar na sua vida, mas o trabalho vai ser de Deus. Eu posso sim ser um anjo de Deus na sua vida e você ser um anjo de Deus na minha vida, mas apenas eu, sozinho, com a minha boa vontade, não vou poder. Mas Deus pode, irmão. Eu não sei qual é a angústia que você está passando. Eu não sei qual é a tristeza, que só o seu travesseiro sabe. O que está te causando ansiedade? Só Deus sabe. E Deus sabe, irmãos. E Ele pode te ajudar. Talvez Ele não vai te tirar dessa angústia agora, mas vai te confortar e te encorajar para passar por ela. E do outro lado, assim como uma mulher grávida se esquece da dor que passou para ter um filho, de tão feliz que está de ver a bênção nos seus braços, assim você também será satisfeito diante de Deus por aquilo que Deus fez na sua vida. Então não desanime ao ponto de se esquecer de Deus, irmãos. Na angústia, vai orar. Na tua angústia, vai buscar a Deus. Se entregue de corpo e alma, em lágrima, não tem palavra, chora. A Bíblia diz aqui que Jesus suava e as suas gotas se tornaram em gotas, o seu suor se tornou em gotas de sangue, irmãos, tamanha a aflição. Só que é interessante que no final aqui, irmãos, ele vai dizer: levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Agora já encorajado, irmãos. Agora já pronto. Está entendendo? Ele não voltou da oração ainda tremendo de medo. Ele voltou encorajado, irmãos, a lutar e a vencer até o fim. Deus, Ele precisa te encorajar, Ele quer te encorajar. Então busque a Deus, irmãos, em oração. Jesus venceu, irmãos, é por isso que nós estamos aqui. E Ele disse: olha, no mundo vocês vão ter o quê? Aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencerá. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.